É tempo de aflição, é tempo de dor e de parto, mas Deus é o único Deus. Ele não mudou e nem mudará. Portanto, agora não tema, porque com Cristo você
está pequena, meu Deus, eu preciso aumentar essa letra aqui, para não repetir mais estrofe, para não ter erro na gravação, né? Não pode errar aqui, tem que fazer o certo, né? Mas eu vou deixar, depois eu arrumo ela lá no... Eu mando ela para a caixa de salva e tiro lá o erro dela. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Que o Senhor está aqui presente neste lugar e em nossas vidas, Deus, porque o Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas. Onipotente, que tem todo o poder. Onipresente, que está em todos os lugares, ó Deus. Dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazermos nada. Apoiamos na verdade que toda autoridade nos céus e na terra fora dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por estarmos em Cristo, compartilhamos desta mesma autoridade
para que possamos fazer um discípulo libertados cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com o seu Santo Espírito, que nos guie em toda a verdade. E pedimos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua completa proteção e direção. Nos proteja, Pai, nos direciona esta noite. Com toda a tua força, o teu poder sobre as nossas vidas. Nos livra, Senhor, de todos os males. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Agora, meus amados irmãos, vamos fazer a leitura oficial da palavra. Hoje nós estamos aqui, irmãos, pregando, glória a Deus, o capítulo 23, capítulo 23 de Números, né? Do versículo 1 ao versículo, glória a Deus, aleluia, santo Deus, ao versículo 30, né? Do 1 ao 30. Hoje nós temos aqui 30 versículos para pregar, viu? Eu vou ler na Bíblia, você pega a sua Bíblia também, viu? Glória a Deus, aleluia, santo é Deus. É o capítulo 23 de Números, do versículo 1 ao versículo 30, viu? Glória a Deus. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: faça-te ao pé do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi, a alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações e não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizesse? Chamei-te
para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Vamos virar fora. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a outra parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-o dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipora. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria ele e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E o Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e se exclamará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que ali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me
aqui 7 altares. Prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Amém. Deus, muito obrigado. A maldição não pode pegar nem quem o Senhor já abençoou. A maldição não pode pegar nem quem está debaixo do poder do sangue de Jesus, de quem se arrependeu e confessou seus pecados e foram perdoados por Jesus Cristo. Maldição nenhuma pode com quem está remido e lavado no sangue de Jesus, viu? Assim como Israel tinha uma promessa, Deus tinha com um braço forte, tinha tirado eles das mãos de Faraó, com muitos sinais e prodígios, e tinha trazido, e eles estavam ali nos campos, às beiras de Moabe, né? E eles eram incomodidade para Balaque, o rei de Moabita, né? Mas era a bênção de Deus que estava ali, nenhuma maldição poderia contra eles. E o próprio falso profeta Balaão, o encantador, Balaão não poderia amaldiçoar eles, porque a maldição não toca em quem Deus abençoa. Assim é quem está hoje debaixo do poder do sangue de Jesus, salvo por Jesus, salvo em Cristo. Nenhuma maldição pode contra a vida de quem está salvo, né? Se tem alguém dentro da igreja que está caindo maldição sobre a cabeça dele, é porque ainda não foi salvo, né? Não conhece Deus, nunca teve um encontro com Deus, não arrependeu dos pecados, não confessou os pecados. Mas se alguém confessar o pecado, se alguém ser perdoado, ele está remido e lavado no sangue do Cordeiro de Jesus. Nada pode mais com ele. O diabo não pode mais tirar vantagem sobre aqueles a quem Deus perdoou, a quem foi remido e lavado no sangue de Jesus. Por isso, ó Deus, prospera a grandeza em nossas vidas. Dá para nós saúde e paz. Se tem maldição batendo na sua porta, se arrependa. Acerta com Deus que a maldição não pode. A hora que você ser abençoado por Deus, a maldição não pode mais nem passar perto de você. Mas se você não está tendo a bênção de Deus, está com medo disso, com medo daquilo, e tudo que vem pega em você, cuidado, se arrepende, confessa o teu pecado, para Jesus te perdoar e te remir e te lavar, para que o diabo não tenha mais poder sobre ti, sobre o que é teu. Por isso, Deus, prospera a grandeza em nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, porque o Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, agora nenhuma condenação há, tá vendo? Para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma condenação possa para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, né? Por isso, Deus prospera a grandeza em nossas vidas. Porque o Senhor diz na tua palavra: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor: eu sou Deus, e ainda antes que houver eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Prospera a grandeza para o Brasil, paz, amor, igualdade, salvação, saúde para todo o Brasil. São quase 215 milhões de pessoas, poderosos, fortes, fracos e de nenhuma força. Esta noite o Senhor estende a mão sobre o Brasil. Liberte o Brasil e cura o Brasil. Cura os doentes nos leitos, nos presídios, nas cervejas, nas asilas, em todos os lugares, nos pronto-socorros, onde tem uma pessoa atormentada. Deus, prospera esta noite na vida desta pessoa, dando para ela a saúde, a paz e a salvação, e perdoando e quebrando toda a maldição das suas vidas, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Por isso, Deus, estende a mão sobre o Brasil. O Brasil é teu. O Brasil é a herança do Senhor Jesus. Tira do meio de nós as doenças, as misérias que nos atormentam, que nos despreza, em nome de Jesus. Todo mal sai. Prospera a grandeza, Pai, para as nossas vidas.
Cura-nos, livra-nos das enfermidades. E derrama o teu Espírito sobre nós. E nos enche com o teu Santo Espírito, nos guie em toda a verdade. Em nome de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus, e assim seja. Amém. Amém. Glórias, glórias a Deus, aleluia. Glórias, glórias a Deus, aleluia. Glórias, glórias a Deus, aleluia. Santo, santo era Deus. Ele veio para livrar nós da nossa destruição. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos a palavra, irmãos. Vamos mudar de